vamos continuar nossa leitura do livro de Mórmon. Lembrando apenas que hoje nós estamos na semana do dia 20 a 26 de janeiro e o nosso bloco de escrituras para esta semana é 1º Nef, de 11 a 15. E hoje nós estamos lendo 1º Nef 14. A partir de hoje eu não vou ler mais o cabeçalho, eu vou começar lendo direto na escritura, tá ok? Então vamos começar a leitura. E acontecerá que se os gentios derem ouvidos ao Cordeiro de Deus, no dia em que ele se manifestar a eles em palavras e também em poder, verdadeiramente para remover-lhes as pedras de tropeço, e não endurecerem o coração contra o Cordeiro de Deus, serão contados com a semente de teu pai, sim, serão contados com a casa de Israel, e serão um povo abençoado para sempre na terra da promissão. Não mais serão escravizados, e a casa de Israel não será mais confundida. E aquele grande abismo que foi cavado para eles por aquela grande e abominável igreja, fundada pelo diabo e seus filhos, a fim de que ele pudesse levar para o inferno as almas dos homens, sim, o grande abismo que foi cavado para a destruição dos homens encher-se-á com aqueles que o cavaram, para a sua completa destruição, diz o Cordeiro de Deus. Não a destruição da alma, a menos que isso signifique ser lançada naquele inferno que não tem fim. Pois eis que isto é segundo o cativeiro do diabo e também segundo a justiça de Deus, para que todos os que cometerem iniquidades e abominações perante ele. E aconteceu que o anjo falou a mim, Nef, dizendo: viste que, se os gentios se arrependerem, será bom para eles, e conheces também os convênios do Senhor com a casa de Israel. E ouvistes também que aquele que não se arrepender perecerá. Portanto, ai dos gentios, se endurecerem o coração contra o Cordeiro de Deus. Pois vem o tempo, diz o Cordeiro de Deus, em que farei uma obra grande e maravilhosa entre os filhos dos homens, uma obra que será eterna, seja para um fim ou para outro, seja para convertê-los à paz e à vida eterna ou para entregá-los à dureza de seu coração e à cegueira de sua mente, até serem levados ao cativeiro e também à destruição, tanto física como espiritual, segundo o cativeiro do diabo, do qual tenho falado. E aconteceu que, após ter dito estas coisas, o anjo disse-me: lembras-te dos convênios do Pai com a casa de Israel? Respondi: sim. E aconteceu que me disse: olha, vê aquela grande e abominável igreja, que é a mãe de abominações, cujo fundador é o diabo. Disse-me ele: eis que não há mais do que 2 igrejas. Uma é a igreja do Cordeiro de Deus e a outra a igreja do diabo. Portanto, quem não pertencer à igreja do Cordeiro de Deus faz parte daquela grande igreja, que é a mãe de abominações, e ela é a prostituta de toda a terra. E aconteceu que olhei e vi a prostituta de toda a terra, que se assentava sobre muitas águas, e tinha domínio sobre toda a terra, entre todas as nações, tribos, línguas e povos. E aconteceu que vi a igreja do Cordeiro de Deus, e seu número era pequeno, por causa das iniquidades e abominações da prostituta que se assentava sobre muitas águas. Não obstante, vi que a igreja do Cordeiro, que eram os santos de Deus, estavam também sobre toda a face da terra, e seu domínio sobre a face da terra era pequeno, devido à iniquidade da grande prostituta que eu vi. E aconteceu ter eu visto que a grande mãe de abominações congregou multidões na face da toda a terra, entre todas as nações dos gentios, para guerrear o Cordeiro de Deus. E aconteceu que eu, Nef, vi o poder do Cordeiro de Deus que descia sobre os santos da igreja do Cordeiro e sobre o povo do convênio do Senhor, que estava disperso sobre toda a face da terra, e estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. E aconteceu ter eu visto que a ira de Deus
se havia derramado sobre aquela grande e abominável igreja, e de modo que haviam guerras e rumores de guerras entre todas as nações e tribos da terra. E quando começaram as guerras e rumores de guerras em todas as nações que pertenciam à mãe de abominações, o anjo falou-me dizendo: Eis que a ira de Deus está sobre a mãe de meretrizes, e eis que vês todas estas coisas. E quando chegar o dia em que a ira de Deus for derramada sobre a mãe de meretrizes, que é a grande e abominável igreja de toda a terra, cujo fundador é o diabo, então naquele dia a obra do Pai começará preparando o caminho para o cumprimento dos convênios feitos com seu povo, que é da casa de Israel. E aconteceu que me falou dizendo: Olha, e olhei e vi um homem que estava vestido com um manto branco. E disse-me o anjo: Eis um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eis que ele verá e escreverá o restante destas coisas, sim, e também muitas coisas já passadas. E ele escreverá também sobre o fim do mundo. Portanto, as coisas que ele escrever são justas e verdadeiras. E eis que estão escritas no livro que viste saindo da boca do judeu. E quando saíram da boca do judeu, ou quando o livro saiu da boca do judeu, as coisas nele escritas eram claras e puras e muito preciosas e de fácil compreensão para todos os homens. E eis que as coisas que este apóstolo do Cordeiro escreverá são muitas coisas que viste, e eis que verás o restante. Mas as coisas que vires de agora em diante não escreverás, pois o Senhor Deus ordenou ao apóstolo do Cordeiro de Deus que as escrevesse. E tem havido também outros a quem o Senhor mostrou todas as coisas, e eles escreveram-nas, e elas estão seladas para serem reveladas em sua pureza à casa de Israel, no devido tempo do Senhor, de acordo com a verdade que está no Cordeiro. E eu, Nefe, ouvi e testifico que o nome do apóstolo do Cordeiro era João, segundo a palavra do anjo. E eis que eu, Nefe, fui proibido de escrever o restante das coisas que vi e ouvi. Por conseguinte, o que escrevi me é suficiente. E eu escrevi apenas uma pequena parte das coisas que vi. E testifico que vi as coisas que meu Pai viu, e o anjo do Senhor deu-mas a conhecer. E agora termino de falar sobre as coisas que vi enquanto estava arrebatado no Espírito. E se todas as coisas que vi não estão escritas, as que escrevi são verdadeiras. E assim é. Amém. Fim da leitura. Eu só queria esclarecer uma coisa, falar algo aqui. Talvez possamos estar pensando assim, mas qual é essa igreja abominável? Deve ser essa ou aquela igreja? Será que é uma igreja física? Será que tem na minha cidade? Bom, ela está espalhada sobre toda a terra, mas deixa eu só esclarecer um pouquinho antes que você continue pensando algumas coisas. O elder Dallin H. Oaks explicou que a grande e abominável igreja, descrita por Nefe, representa toda a filosofia ou organização que se oponha à crença em Deus. E a escravização que essa igreja procura impor aos santos não será tanto confinamento físico, mas sim uma escravização de ideias falsas. Fim da citação. Isso está em Ser Testemunhas de Deus, Ali Arrona, março de 2015, na página 20. Então, essa grande igreja representa todas essas filosofias, organizações, grupos que ensinam contra Deus, que não existe Deus. E está em todas as nações do mundo atualmente. E eu deixo essa pequena leitura com o meu convite para continuar lendo o livro de Mórmon e deixo em nome de Jesus Cristo. Amém.